hoje é como era e como estava a vida religiosa, nesse caso, europeia, nesse período de 1517. 1517 é quando acontece quando é colocadas as teses, ou quando são fixadas as teses na capela de Wittenberg, na Alemanha. Tá? Então essa é uma data. A história trabalha com algumas datas, assim, alguns marcos, que na verdade são muito mais amplos, só que eles têm sempre uma datação. Então, por exemplo, nós temos lá a chamada mudança da Idade Antiga para a Idade Média. Tem lá uma data referencial, o ano de 476, quando o Império Romano foi tomado pelos germânicos, ou chamados de bárbaros. Também nós temos o dia que é marcado a transição da Idade Média para a Moderna, quando é descoberta a América. Depois, a Revolução Francesa, 14 de julho, né? Então, é o dia que se comemora a Revolução Francesa, 14 de julho, tá? Só que, na verdade, é um período muito mais amplo. São eventos que, às vezes, duram anos, né? E nem sempre são registrados como se é isso. A Reforma Protestante é a mesma coisa, ela tem uma datação. 1517, 31 de outubro de 1517. Mas, na verdade, é um processo muito maior. Pode passar, por favor, aí? Veja bem. Qual é o contexto? O contexto é durante o período de um Papa chamado Leão X, e aí é importante falar dos Papas, os Papas eles têm o seu nome mudado, porque eles acreditam que no momento em que o indivíduo se torna Papa, ele nasce de novo. Ele nasce para uma nova existência. E o nome que eles adotam, normalmente é o nome dos rumos do pontificado que ele quer dar. Então veja bem, quando um Papa se torna Papa Bento, por exemplo, Bento XVI. O Bento XVI ele se tornou Bento porque ele era um alemão, né, Joseph Ratzinger. Ele acreditava que ele deveria reeditar no seu pontificado, os rumos de São Bento, que é o fundador dos monastérios. Então seria um pontificado mais restrito, mais fechado, mais incluso, uma coisa mais dedicada à oração e tal. Já quando surgiu tinha lá o João Paulo II, João era o apóstolo do amor, Paulo era um missionário. Então ele acreditava assim, que esse Papa deveria ser um missionário do amor. Então ele viajava pra caramba, vocês lembram quanto que ele viajava, né? Quem viveu o período de João Paulo II, teve tanto que Carol Wojtyla, polonês, né? Tanto que ele viajava. Então os papas eles acreditam nisso. Não é como que Francisco ele se chama Francisco. Ele quer ser um papa mais voltado para os pobres, para as causas sociais, essa coisa toda. Nesse contexto, o Papa Leão X ele tinha um outro rumo para o seu pontificado. O Papa Leão X, em seu período, ao ápice daquilo que foi a venda das indulgências. E o que eram as indulgências, senão a venda de perdão de pecados, a venda de bênçãos, a venda de você ter um pedaço do céu. Praticamente é você comprar terreno no céu em vida. Não somente para os que estavam vivos, mas também para os que estavam mortos. Mas o Papa Leão X, ele tinha um objetivo de vida, que era construir, transformar a Igreja Católica num grande marco através das obras. As obras suntuosas que foram construídas, entre elas, por exemplo, a Basílica de São Pedro, que é de fato fenomenal. Fenomenal. É uma coisa assim, inimaginável estar dentro da Basílica de São Pedro. Né? Dentro da Basílica de São Pedro há dezenas de igrejas dentro dela. Por isso é uma basílica. Dentro dela há capelas, são igrejas. Uma delas em especial é especificamente para cultos mesmo, para a vida devocional dos católicos, mas as outras todas são cristianismo. Então, dentro da Basílica de São Pedro, há túmulos, inclusive túmulos cujos papas estão assim visíveis, porque são túmulos em vidro, como por exemplo João 23, dá para você ver o corpo dele. Quando você entra nela à direita, você já tem de cara a Pietà de Michelangelo, uma obra que é protegida, inclusive tem vidro blindado, então ela é uma obra caríssima, valiosíssima, né?
o túmulo de João Paulo II, que tornou-se santo, e assim, vários túmulos lá dentro, obras gigantescas lá dentro. No seu subsolo é um cemitério imenso de papas. E até os túmulos dos papas dizem como eles eram. Então, por exemplo, Albino Luciani, João Paulo I, que reinou no Vaticano, e a expressão é essa mesmo, tá, gente? Reinou. Porque eles reinam no chamado Trono de São Pedro. Ele reinou por 33 dias. E versão oficial, ele morreu por problemas de saúde. Versões oficiosas, várias. Porque ele começou a mudar algumas coisas, especialmente nos bancos do Vaticano. Era chamado de Papa Sorriso, durou pouco. Então, a Basílica de São Pedro ela é monumental. E Leão X foi o responsável por essa ampliação e construção de diversas coisas naquela região, visando mostrar uma força da igreja através das obras públicas, dessas obras religiosas. Qualquer semelhança, gente, não é mera coincidência, tá? Com certos templos que buscam judaizar as coisas e trazer o nome de certos reis de Israel, tá? Vocês vão ver que estão vendendo indulgências hoje e vão ver que estão vendendo relíquias sagradas hoje. As seitas neopentecostais estão fazendo isso descaradamente. Para financiar os gastos, especialmente também os gastos militares, porque tem um contexto de época, os papas eles eram não somente líderes religiosos, porque hoje você vê um papa, o indivíduo vira papa num dia, no dia seguinte ele já está andando assim, não está? Não é uma coisa meio estranha? Porque o peso do mundo cai nas costas dele, né? Quando você pensa num papa, eu pelo menos penso num papa, penso num cara assim, um velhinho, bonzinho, fofinho. Principalmente o Francisco, né? Ele é sensacional, a verdade é que ele é sensacional, porque ele é o primeiro argentino do mundo que faz os brasileiros terem uma veneração por um argentino, né? Então ele já tem essa característica, né? Mas hoje a gente tem essa imagem do religioso, bonzinho, que quer o bem das pessoas. Nessa época não. Os papas iam para a guerra. O antecessor dele, o Papa Júlio, era papa guerreiro mesmo, andava com armadura e tudo. Eles defendiam os estados pontifícios, que era o seu território. Eles tinham o exército, tinham os seus generais, são os exércitos papais, os estados pontifícios. Alguns deles, como por exemplo o Papa Borgia, que foi o Alexandre VI, que era o Rodrigo Borgia, ele era um papa que ele tinha seu filho era general, era o chefe das tropas papais. O outro filho era cardeal, César Borgia. A sua filha, Lucrécia Borgia, ele fez ela casar acho que 3 ou 4 vezes. Ele negociava os casamentos dela para ter apoio dos outros estados. Mas eles casavam então? Os chefias casavam, os papas? Os papas não casavam, mas eles tinham normalmente a sua esposa, não formal, né? E tinham suas amantes também. Mas então, daí sabiam? Todo mundo sabia? Era uma perdição, essa é a verdade, né? Mesmo porque há várias datações na questão do celibato, mas formalmente no século XI. No século XI há a formalização do celibato com o intuito de proteger os domínios papais, proteger os domínios da igreja, porque para evitar divisões com herança depois, com herança essas coisas. Mas eles tinham amante, era virado. E no caso do Papa Leão X, ele precisava acentuar a venda de indulgências, porque ele queria mais arrecadar. Então, os arrecadadores, eles partiram para medidas extremas de arrecadação na venda de indulgências. E nessa venda, eles faziam coisas assim, inclusive propagandísticas e visuais, tais como tocar fogo no próprio corpo, assim, tocar fogo em si, e mostrar as queimaduras e mostrar assim para as pessoas, dizendo assim, imagina o seu familiar, aquele seu ente querido totalmente assim queimado no inferno, porque eles criam, não, os caras eram ninja, os caras eram ninja. Olha, tem certas seitas aí que se tivesse eles na mão, estariam arrecadando muito. Então, a ideia era assim, vamos arrecadar. E também, eles falavam assim,
Entre outras coisas, a cada moeda tilintando no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Bom, esse é um primeiro contexto, né? Então eles precisavam aumentar a venda de indulgências. Vamos adiante um pouquinho. Veja bem, a igreja medieval, de modo geral, ela tinha dois clérigos. Um chamado de clero regular e outro chamado de clero secular. Regular e secular são duas palavras que definem um rumo das coisas. Regular é de regulum, regra. Regra é estar debaixo de um conjunto de normativas. Então, o clero regular normalmente é aquele que vivia em comunidades isoladas. Eles viviam a partir de votos de pobreza, de castidade, de clausura, de obediência. Eram aqueles que viviam nos monastérios, muito bem representados no livro e posterior filme do Humberto Eco, Em Nome da Rosa. Né? Eles viviam mais voltados assim, para uma série de regras mesmo. Eles moravam dentro, os quartinhos deles normalmente tinham assim, a mesinha, uma cama, né? Só aquele espaço para leitura e estudo, e eles ficavam lá. Os quartinhos eram chamados de celas. Eles ficavam lá. E tinham os horários muito regrados. Horário de dormir, horário de acordar, horário de comer, quantidade de missas que precisavam rezar, bem certinho. Eles tinham voto de pobreza, acreditavam que a Igreja Católica deveria ser voltada para isso e o padre deveria ser pobre, tendo só suas necessidades essenciais. A questão da castidade era muito importante para eles, então eles não tinham um envolvimento sexual, essa era a ideia, tá? Essa é a ideia. A clausura, como eu falei, eles ficavam fechados naquele ambiente. Eles normalmente trabalhavam na parte da agricultura, do ensino, e aí tem uma outra coisa que é mito, né? Porque quando surgiu a ideia de Idade Média, essa palavra Idade Média vem de média no sentido de média, mais ou menos. Foi uma idade mais ou menos, foram 1000 anos, foi só 1000 anos mais ou menos, né? Mas, dizia assim, uma longa noite de trevas, 1000 anos de obscurantismo, que não houve ensino, não houve conhecimento. Bom, normalmente quando alguém quer falar mal do período anterior, é porque quer valorizar o atual. Quem criou a ideia de Idade Média foram os renascentistas, porque eles agora sim nós estamos renascendo. Agora sim, nós estamos voltando ao pensamento greco-romano, à filosofia e tal. Não houve nada de positivo na Idade Média. Mentira. As universidades nasceram na Idade Média, houve avanços tecnológicos na agricultura, houve uma série de mudanças na Idade Média. O problema é que o conhecimento tinha um monopólio. O monopólio do conhecimento estava nas mãos dos padres católicos, da religião católica. Então, o conhecimento que chegava à mão das pessoas era o conhecimento que a Igreja Católica deixava chegar à mão das pessoas, em termos de pensamento. Em termos de pensamento aqui. Então, se você falar assim, mas foi um período terrível. Não, veja bem, nós hoje só temos conhecimento daquilo que escreveu Platão, Aristóteles, que escreveram Platão e Aristóteles, né? Mesmo do próprio pensamento socrático, tenha Sócrates existido ou não. Há dúvidas da existência de Sócrates, né? Pessoas que dizem que Sócrates, na verdade, não existiu. Foi Platão que criou a ideia de Sócrates. Porque tudo que pretensamente Sócrates deixou de pensamento, nós conhecemos do que Platão escreveu sobre ele. Então, a gente só tem esse conhecimento hoje porque os padres da Idade Média faziam as cópias. Eles eram os copistas. E eles escreviam, tinham as bibliotecas que eram verdadeiros tesouros. Então, o problema não é a inexistência de conhecimento, o problema é o monopólio do conhecimento. Quem detém o conhecimento tem que fazer chegar às pessoas. Hoje, enquanto professores, nós, professores, temos o privilégio de sermos os únicos indivíduos que têm em sua profissão a possibilidade de vender o produto e permanecer com ele. Não é verdade? Nós entregamos o conhecimento e ele fica com a gente. Aliás, ele volta até mais robusto, eventualmente, né? Em contrapartida, tinha o clero secular, seculum, seculare, que é do secular, que a gente normalmente fala que é o de fora da igreja, de fora da religião.
Já ouviu falar da expressão, fulano toca música secular. Ele toca música não religiosa, não da igreja. O clero secular vivia no conjunto da sociedade. Eram ali, né? Aqueles que viviam naquela luxúria. E aí luxúria não é luxo, tá? Luxúria é vida sexual desregrada mesmo. Eles viviam na baixaria mesmo. Riqueza, ganhavam muito dinheiro, na ostentação. Os cardeais tinham grandes palácios, muitas pessoas lhes servindo, faziam banquetes enormes, né? Eles fazia parte da vida deles essa ostentação, uma ostentação muito grande. Contando aí, então, arcebispos, abades, bispos, cardeais e os papas. Eles viviam nesse universo de luxo mesmo, de riqueza. Né? Para eles não bastava ter aquilo que era necessário para viver, eles queriam sempre ter mais. E tinham muito mais. Tá? Então é dentro desse contexto que vai acontecer uma espécie de conversão de Lutero, uma transformação da vida de Lutero no que diz respeito a esse contexto de mundo. Vai, por favor. Veja bem, pode pôr todos lá, né? Veja. A Igreja Medieval era, portanto, a maior instituição da Idade Média. A maior latifundiária da Idade Média. Tinha terras mesmo, muitas terras. E o seu crescimento patrimonial vinha, sim, da doação de fiéis. Eles doavam. Então, pessoas que tinham muitas terras, porque durante a Idade Média a principal riqueza chama-se terra, não é dinheiro. Tem dinheiro? Tem, mas é terra, isso é riqueza. Quanto mais terras você tem, mais pessoas você tem trabalhando para si. Porque é o contexto do feudalismo, inclusive. Então você tem os feudos, os senhores feudais, essa coisa toda. Então terra é riqueza. Mas tem dinheiro também, claro que tem dinheiro. Só que o chamado metalismo, que vai promover o entesouramento dos países, é posterior. É quando vem já o período das grandes navegações, das grandes descobertas, descobre-se a América no século XV, pretensamente descobre-se o Brasil, e aí começa a ampliar, né? Claro, entre os séculos XI e XII há um renascimento comercial, e começa a surgir de novo a ideia de cidades, essa coisa toda, mas é terra que vale. E a Igreja Católica tinha bastante terra. E esse crescimento patrimonial fez com que a imposição do celibato fosse muito importante para evitar, como nós já falamos, a questão da divisão de terras por herança. Então é nesse contexto todo que essa venda de indulgências e de relíquias sagradas passa a ser uma prática comum no clero. Vou falar um pouco sobre relíquias sagradas e eu volto depois nela. Que tipo de relíquia sagrada eles vendiam? De tudo. De tudo. Mas especialmente coisas assim, ó. Por exemplo, vocês já ouviram falar no... Quando lá cobriu o nascimento de Jesus, o Santo Sudário. O Santo Sudário foi descoberto no século V. Ele está em Milão, em exposição. Assim como o Santo Sudário acaba sendo um chamariz para pessoas, eles vendiam pedaços da cruz, pedaços do osso de um determinado santo. Então veja, Santiago de Compostela, Santiago, irmão de Jesus, pretensamente foi, o corpo dele foi transferido para Compostela e lá foi descoberto posteriormente. Então o que se criou? O caminho de Santiago de Compostela. Para que essas relíquias sagradas eram vendidas? Via de regra, para que se estimulasse numa região o comércio. Então você tem lá, na Basílica de Notre Dame tem o osso de São Luís, seria Luís IX. Então as pessoas iriam para lá para rezar nesse osso lá, perto desse osso, para um crânio, para ter um pedaço da cruz, iriam lá rezar, né, pedir as graças e tal. E enquanto essas pessoas iam para lá nessas procissões, nessas caravanas religiosas, fazendo esse... Hoje chama-se de turismo religioso, tá? Mas na verdade é uma peregrinação. Você movimenta o comércio de toda a região. Então, se estão lá essas pessoas visitando, ela precisa de hospedaria, ela precisa comprar comida, precisa de um restaurante, acaba comprando imagens desse santo, as réplicas desse santo, movimentava. Então, o padre de uma determinada paróquia,
ele fazia de tudo para conseguir uma relíquia sagrada para sua paróquia. Porque se ele conseguisse uma relíquia para sua paróquia, ele ia bombar a sua paróquia. Ia chegar gente, pessoas iriam para lá para rezar, essa coisa toda. Então, os vendedores de relíquias sagradas ficaram muito ricos. Muito ricos. E o que é uma relíquia sagrada sem a chancela de um religioso? Não é. Ela simplesmente não é uma relíquia sagrada. Então a relíquia sagrada, ela normalmente vinha chancelada por um bispo, um cardeal, que atestava que ela era verdadeira. Atestou a verdade, é verdadeiro, é isso mesmo, é um pedaço da cruz de Jesus, é um pedaço assim. Então havia milhares de relíquias sagradas, gente. Milhares de relíquias. E as pessoas diziam, meu Deus, essa cruz até hoje. Poxa vida, ela é grande. Jesus tinha uma cruz tipo monumental, entendeu? Daria para construir vários navios e carregar. Exatamente. Então você vê que até hoje existem lugares com relíquias sagradas. Tanto que a peregrinação de Santiago de Compostela, que existe até hoje, é um caminho onde eles fazem a pé, fazem paradas para a oração. Então todo o roteiro ganha dinheiro com isso. Ah, de boa fé ou de má fé? Não vou julgar. As pessoas provavelmente de boa fé. Os que estão vendendo, aí é mais complicado. E você acha que um cardeal, um bispo, um papa que chancelava um pedaço desse, ou chancelava ele de graça? Não era. Ele ganhava com isso também, né? E muitas outras coisas. Por isso também, vou falar esse negócio, mas assim, com muito cuidado, tá? Com muito cuidado. Mas, por exemplo, por que há tantos santos? Há uma necessidade de você criar santos, inclusive, para fomentar as cidades. O Brasil ganhou agora 30 novos santos, que foram no século XVI, missionários, uma coisa assim. Eu ainda não pude parar para ver. Mas, por exemplo, a primeira santa brasileira, que é ali de Nova Trento, que é a Madre Paulinha, Santa Madre Paulinha, né? Ela nem brasileira ela era italiana. Mas veio para o Brasil, fez uma obra. Então, ali em Nova Trento, por conta da Madre Paulina ter sido canonizada, construiu-se uma grande basílica, uma grande igreja. Eu já tive a oportunidade de conhecer, com um estacionamento imenso para os ônibus. Descobri não faz muito tempo que Aparecida, que a gente chama muito de Aparecida do Norte, né, a cidade de Aparecida, aqui no interior de São Paulo, é uma espécie de Paraguai brasileiro, eu não sabia. Mas a venda de produtos tipo caixinha, essas coisas, é imensa lá. Então, essas caravanas que vão lá para 12 de outubro, tem muita gente que vai lá para rezar e tal. Mas tem muita gente que vai e aproveita para fazer comércio. E o que vendem lá em termos de religiosidade? É vela, uma série de coisas. E se você vai em todas as igrejas católicas maiores, é assim. Por exemplo, você entra em Notre Dame, tem lá os lugares para você rezar, então você deixa lá tantos euros para você poder acender uma vela para uma causa. Então tem lá as velas, estão à disposição, mas você dá, eu acho que era 2 euros, para você poder acender uma vela. Então, há uma movimentação da economia enorme. Não é de hoje. Tá? Então os irmãos entenderam a venda de indulgência de relíquia. Ok, passa aí. Então, esse só um pouquinho, volta aí. Esse é o osso de São Luís. Esse é o osso de São Luís que está em Notre Dame. Quando você chega na Basílica de Notre Dame, há um espaço que se chama os Tesouros de Notre Dame. Você pode entrar lá pagando 5 euros. Falei, já estou aqui mesmo. Porra. E está lá, ele está dentro dessa caixa toda em ouro, né? Ali o osso dele, pequeno. Não sei qual osso é, não tenho a menor ideia. Mas as igrejas católicas, elas tinham muito, inclusive no Brasil. Quem vai a Ouro Preto, eu não tive essa oportunidade ainda, mas as igrejas de Ouro Preto, lá uma igrejinha pequena, chamada Nossa Senhora do Ó, uma coisa assim. É bem pequenininha. Mas a senhora que é Nossa Senhora Protetora da Expectação. É uma santa que protege as grávidas. Então, quando vão lá para rezar para as grávidas, fazer promessas para as grávidas e tal.
o altar dela é todo em ouro, porque o período de construção dela foi o período em que foi descoberto o ouro no Brasil, naquela região, no século XVII. E, por exemplo, lá em Mariana, perto de Mariana, aí o Ernesto que domina bem a região lá, né? Mas tem uma mina chamada Mina da Passagem, ela tem cerca de 500 metros de profundidade, meio quilômetro abaixo da terra, e em números oficiais de ouro foi tirado de lá 35 mil quilos de ouro. Em números oficiais, isso significa que deve ter sido tirado mais de 70 mil, porque como tinha o contrabando do ouro, fugiam com ouro, tinha o santo do pau-oco, lembra o santo do pau-oco? E todo mundo fala assim, santo do pau-oco é falso. Não. Levaram navios inteiros de santo, o ouro dentro. Era na verdade o santo do pau-oco. Era um santo construído de madeira, aberto atrás, escondia-se o ouro, fazia queremos Deus, que é nosso rei, queremos Deus, sei o que, punha dentro do navio, partiu o ouro embora. Então levaram muito ouro, né? Então o que acontecia lá nessa região? As igrejas que eram construídas em Ouro Preto, algumas delas eram construídas assim, as diferentes irmandades faziam seus altares dentro da igreja. E em cada altar, quanto mais ouro eles colocassem, mais simbolizava a presença, o poder deles. As próprias igrejas como túmulos, as igrejas católicas são túmulos imensos. Há igrejas que é um cemitério com uma igreja em si. E o que significava? Isso só foi mudar com o movimento higienista posteriormente, porque você poder ser enterrado dentro da igreja significava que você podia ser enterrado mais perto de Deus. Você estava mais perto de Deus. E quanto mais perto do altar você era enterrado, mais perto de Deus você era. Isso tinha um custo? Tinha um custo enorme. Você vai morrer e ficar perto de Deus de graça? Não é assim, não. Tem que pagar. Pagar caro. Entendeu? Pode ir, por favor. Então eu trouxe aqui, dentro desse contexto, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero é um padre católico alemão, de origem assim, da escola agostiniana. Ele tornou-se padre, mestre, doutor em teologia, e só como doutor em teologia que ele foi ter acesso à Bíblia. Os padres não tinham acesso à Bíblia. Eles falavam aquilo que o pontificado mandava falar. Então lá na Alemanha, em Wittenberg, em 1517, de 31 de outubro, foi quando ele fixou as ideias dele, bateu as ideias dele e colocou lá. Pensa assim comigo. A Igreja Católica numa cidade que não é muito grande, hoje, ela já é um lugar que é uma espécie de jornal da cidade. A informação da cidade, parte oficial, às vezes nem é da prefeitura, é da igreja. E a porta da igreja, o mural da igreja, é o portal de notícias da cidade. Hoje, no interior ainda é assim. Pastor, inclusive para anunciar o enterro de alguém, morte de alguém, aquele alto-falante lá, ele anuncia tudo isso. Os sinos da igreja, para nós são mais do que... Para nós sino, é legal. O doutor Marcos tem essa coisa na cabeça dele que ele vai construir um sino dentro da igreja, né? Ele tem essa vontade de fazer o sino. Eu sou do interior. Tem igreja católica e igreja protestante. A igreja católica veio e tomou uma porção de terreno lá e fizeram cemitério. Daqui a pouco, eles disseram que ali não estava bom. O pessoal, nós compramos outro terreno lá no Morro do Aipim e eles ficaram com toda aquela área lá. O protestante veio do outro lado, fez escola, e eles fizeram cemitério e depois tomaram de novo. Porque na verdade a Igreja Católica tinha no Brasil, até a proclamação da República, um monopólio sobre o nascimento, o casamento e a morte. Então era oficial o nascimento com a chancela da Igreja. A Igreja Católica queria expedir isso aí. Então, por isso que os arquivos da Igreja Católica são tesouros para os historiadores, até os dias de hoje, né? Eu estava esses dias pensando, até que eu gostei, está aqui. Eu estou aqui vendo ali o Felipe, está ali, eu tinha visto o Gustavo agora há pouco ali, que são também historiadores, né? Nós historiadores, trabalhamos com gente morta o tempo todo, mesmo sem ser da área de
funerária, mas a gente só lida com morto, né? O tempo todo a gente só fala de morto. Mas enfim, vamos falar com o vivo um pouco, né? Então, em 1517, quando ele foi lá e ele bateu as teses, ele colocou as teses, ele é o padre da região. Então, ele é a formalidade da região. Deixa eu explicar como que era a Alemanha no século XVI. A Alemanha que hoje nós conhecemos como a Alemanha, ela só virou Alemanha unificada no final do século XIX, depois das guerras franco-prussianas. Antes da Alemanha, ela era um império, um Sacro Império Romano-Germânico, mas na verdade ela era um conjunto de principados, com os príncipes, e eles formavam uma espécie de uma confederação com esse Sacro Império Romano-Germânico, que tinha o poder, na verdade aqui já não é mais Romano-Germânico, né, já é só o Sacro Império Germânico, com o poder nas mãos de um imperador, que nesse caso era Carlos V. Então, diante desse quadro de vários principados, é nesse contexto que Lutero vai lá e prega as suas teses. Quando ele pregou as suas teses, a notícia se propagou e a Igreja Católica queria. Tá, estou falando de um dia, mas assim, passaram os meses, ficou um processo e tal. A Igreja Católica queria que ele abrisse mão, que ele negasse aquilo que ele publicou e ele não negou. O imperador com o Papa tinha um acordo entre si para excomungar e prender Lutero, porque ele não tinha aceitado. Mas um dos príncipes, Frederico da Saxônia, se eu não me engano, foi ele que protegeu, ele escondeu, ele sequestrou Lutero e escondeu Lutero. E aí, dentro desse processo, os príncipes da Alemanha vão literalmente bater o pé contra o imperador, dizendo assim: nós não queremos que ele negue. A rigor, no primeiro momento, Lutero não queria criar uma igreja, gente. Ele queria chacoalhar a Igreja Católica para ver se os caras davam uma melhorada. Ele não queria criar uma igreja. Mas aí, alia-se política e religião, e não se engane. Nunca na história da humanidade a política esteve longe da religião e a religião longe da política. Nunca. Nunca. Ah, o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. O Estado é laico, mas a gente para no 12 de outubro. Mas é um feriado católico, mas a gente gosta, não é? É como pensar, dia 15 de novembro, o monarquista comemora o feriado de 15 de novembro? Comemora também, tipo de feriado, é a proclamação da República, mas é feriado. É um nome maior, feriado, é uma causa maior, vamos falar a verdade. É uma causa maior. Então, os príncipes então bateram o pé e falaram assim: não, nós não queremos isso. Vamos fazer o seguinte: cria-se uma igreja na Alemanha. Então, a igreja luterana, ela atende, nesse contexto, um interesse dos alemães também. Porque ao invés de ficar mandando dinheiro para sustentar a igreja de Roma, temos a igreja na Alemanha. Por que nós precisamos da igreja de Roma? O cristianismo é maior? Nós não precisamos da igreja de Roma. Cria-se uma nova igreja. Cria-se a igreja luterana, que é essa igreja alemã. Nesses mesmos momentos, aí depois vai surgir o anglicanismo, mas aí é uma outra causa política safadística, porque na verdade o rei Henrique VIII da Inglaterra, ele tinha interesse em se casar com uma outra mulher chamada Ana Bolena, tá? Porque ele era casado com a espanhola Catarina de Aragão, queria se casar com seu irmão, estava prometida para o seu irmão, e morreu, e aí ele, para resgatar a memória dela, para cumprir o acordo, casou com ela, justificando não ter ela dado a ele um filho, mas na verdade que ele estava de olho na nova Ana Bolena, que era a dama de companhia dela, ele pediu ao Papa divórcio, o Papa não deu. Ele falou: bom, você não dá o divórcio, o que ele fez? Ele rompeu com a Igreja Católica, estabeleceu a supremacia, tornou-se o Papa da Igreja Anglicana, a Anglicana de Anglês, da Igreja Inglesa, ele se deu o divórcio e casou com a Ana Bolena. Só que, claro, ele gostava de mulher, ele casou 6 vezes. 2 ele matou, inclusive. Vamos pagar pensão, essas coisas todas, né? 2 esposas ele mandou matar. Ele era extremamente reformista. E o calvinismo, mas se pretende eu falo deles. Bom, então diante desse contexto aqui, Lutero coloca as suas teses, as suas frases ali que são chamadas de teses. Eu coloquei algumas ali. A tese número 1, ele diz assim, numa linguagem que eu tentei trazer mais prática possível. Ao dizer fazer penitência, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse de penitência.
Então, arrependimento, a palavra penitência é arrependimento. Ao dizer arrependimento, Jesus disse que a nossa vida toda tem que ser de arrependimento. Bom, isso é básico, ao meu ver. A 27. Pregam futilidades humanas quantos alegam que no momento em que a moeda soa cair da caixa, a alma se vai do purgatório. O que é o purgatório? É a crença numa antessala entre o céu e o inferno. É um lugar onde a alma vai e fica ali esperando uma decisão de Deus que viria pretensamente a partir da absolvição de um padre. Então as pessoas faziam filas para pagar a indulgência, filas para comprar o perdão de pecados dos seus mortos para que eles saíssem do purgatório e fossem para o céu. Purgatório vem de purgar, né? Aí tem a palavra purgante, é para pôr para fora. Né? Então, e tudo que é expurgar é exteriorizar isso. Né? Então o purgatório é o lugar que a pessoa ficava purgando os seus pecados. E dali esses pecados poderiam ser perdoados ou não. Dependia da moeda bater no fundo da caixa. Literalmente. Sabe quando chega aqui uma pessoa para dar oferta e coloca umas moedinhas? Criança que gosta de pôr as moedinhas, né? E faz aquele barulhão lá embaixo. Adulto, quando bate a moeda e faz barulho, não sabe como isso é graça. Mesmo a moeda, né? Que bobeira, né? A principal oferta que Jesus falou foi a moedinha da viúva. Aí então, quando batia a moeda no fundo, ó, pá, uma alma saiu do purgatório. Pá, ó, uma alma saiu do purgatório. E era isso que eles pregavam. Então, o que Lutero está dizendo assim, ó, não podemos aceitar, é futilidade humana. É futilidade humana, ele não acreditava naquilo. Ele não acreditava. A 36. Todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente de seus pecados, sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão da pena e da dívida. Perdão esse que lhe pertence, mesmo sem breve de indulgência. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é nome de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar pela justiça. 1 João 9. Então, Lutero está falando alguma coisa diferente do que a gente crê? Não. Ele está falando absolutamente o que nós cremos. Mas ele está contrariando as ideias do pontificado, do papado. Ele está indo contra o papado. Vamos à frente. A 45. Deve-se ensinar aos cristãos, você imagina o peso disso, o padre da igreja falou isso. Se o padre falou, tem lugar até hoje que se o padre falar que é feriado, acabou. Manda mais que juiz. Deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e a despeito disso gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgências do Papa, mas provoca a ira de Deus. Pensão não, né? Ó, você está vendo? Você está pagando indulgência pelo seu pecado, está vendo o outro passando necessidade, em vez de ajudar o outro, está achando que você está ganhando indulgência do Papa? Você pode até estar ganhando indulgência do Papa, mas de Deus você está provocando a ira. De Deus você está provocando a ira. Aí eu começo a enxergar a igreja contemporânea ali, né? Olha o chacoalhão da igreja contemporânea ali, o Papa construindo uma basílica, templos suntuosos, não sei o quê, e querendo com isso arrecadar mais e tal. Deve-se ensinar aos cristãos que se o Papa tivesse conhecimento da traficância dos apregoadores de indulgências, preferiria ver a Catedral de São Pedro ser reduzida a cinzas a ser edificada com a pele, a carne e os ossos de suas ovelhas. Então o Lutero, ele bate a sopra. Bate a sopra. Nessa ele bateu, mas assoprou para o lado do Papa. Ele vai dizer, não, se o Papa soubesse, vai jogar. Eu acho que o Papa não sabe. Ele não tem ideia do tráfico que estão fazendo. Porque estão tirando do povo, ele está dizendo, está tirando do povo a pele, a carne e os ossos. Está arrancando o couro da população. Né? Então ele iria preferir ver essa Catedral de São Pedro as cinzas do que isso. A 79.
Afirmar ter a cruz de indulgências adornado com as armas do Papa e colocado na igreja tanto valor como a própria cruz de Cristo é blasfêmia. Então aí está batendo nas relíquias sagradas. Né? Então está colocando com clareza. Assim, antes de Lutero houve outros pretensas tentativas de reforma. Houve Jan Hus, Wycliffe e outros que tentaram também. Mas não teve a mesma proporcionalidade. E a grande questão é por que não teve a mesma proporcionalidade. Bom, os mais gospel aí, né, vão falar assim, porque era tempo de Deus, aleluia. Amém. Era tempo de Deus, amém. Mas é porque os outros não tinham a possibilidade do apoio dos príncipes alemães, político, e não tinham ainda em suas mãos um equipamento chamado prensa. Gutenberg, outro alemão, inventou um aparelho que conseguia republicar com mais rapidez as coisas. O que era manuscrito passou a ser republicado. Então, nesse contexto, ele conseguiu fazer com que as ideias de Lutero se espalhassem com muito mais rapidez, se propagaram muito mais rápido, a ponto de chegar no Vaticano. E quando chega no papado a notícia, essas informações sobre Lutero já tinham ganho uma proporcionalidade, já tinham ganhado um espaço. E essas ideias são ideias, na verdade, muito agressivas ao papado. Nesse contexto, e é verdade. Né? Ideias bastante fortes, contundentes, agressivas contra o papado. E contra a idealização teológica do papado. Então isso vai ganhando proporcionalidade. As pessoas vão tomando conhecimento e falam, olha, peraí, é verdade mesmo, né? Será que é assim mesmo? Olha, eu estou aceitando isso dessa forma, porque a Igreja Católica, como instituição, ela era aquela que formava o pensamento. Então, veja bem, a formação do pensamento de uma população passa pela religião, claro. A religião é uma força coercitiva? Claro que é. Sempre foi e sempre será. Como assim força coercitiva? Coerção é aquele que obriga você a fazer, dizem para você fazer. A igreja, todas elas são forças coercitivas? São. A igreja dita trâmites, formas de se comportar? Sim. Algumas ditam até a comida. A roupa. As festividades que você participa na porta. Nós aqui somos cristãos evangélicos, somos batistas. Pregamos a liberdade individual em todos os sentidos. Mas eu jamais vou falar para você assim, legal, faça uma festa junina. Participe, vai lá, faz uma festa junina que é super legal. Não, eu vou dizer como você não deve fazer uma festa junina, porque uma festa junina é uma festa dedicada a santos católicos. São Pedro, Santo Antônio, São João. São Pedro é uma festa católica. Quando você participa de uma festa junina, você está prestando culto a 3 santos católicos. Você está rezando para os santos católicos. 31 de outubro é o dia de Halloween, né? Que faz o dia das bruxas, a coisa toda. Vou achar bonitinho. Os crentes vestindo seus filhinhos de bruxinha, pondo capetinha e tal. E vai nas casas pedir doces ou travessuras. Eu vou me calar diante disso? Claro que não. Vou dizer, olha, você não atrai isso sobre a sua vida. Não atrai demônio sobre a sua vida. Crente não participa de festa do dia das bruxas. Não participa. Isso não é para crente. Crente no dia 31 de outubro pensa na reforma protestante, pensa em que nível estava a fé das pessoas. Mas por que chegou a esse ponto? Né? Por que chegou a esse ponto? Então, eu vou pensar nisso. Quando eu penso na reforma protestante, eu tenho que pensar como chegou aí. Porque como que o cristianismo se deturpou tanto? Olha, se deturpou porque ele começou com genuinamente no primeiro século, perseguido no segundo, no terceiro. Quando foi no quarto século ele começou a ganhar a adesão de pessoas importantes em Roma. Aí certos imperadores acharam interessante, veio um imperador chamado Constantino e ele pretensamente se converteu. Essa conversão dele é cheia de converteu ou não converteu, mas ele começou a ser pretensamente cristão. Ele promove o concílio de Nicéia, dita a hierarquia do clero, dita certas coisas do concílio que até hoje estão colocadas aí, né, para nós. Inclusive, alguns pensamentos que temos até os dias de hoje foram clarificados a partir do concílio de Nicéia, que foi dirigido por um imperador romano, né? Ele começa a transformar a
paisagem da cidade de Roma e transformá-la numa cidade cristã, aos poucos. Quando chega no final do século IV, o imperador Teodósio, ele transforma a igreja, a religião cristã em religião oficial. No momento que a religião cristã se torna a religião oficial do mundo romano, ela se torna a igreja católica, apostólica romana. E a partir dali ela passa a atender os interesses do Império Romano. E como os interesses do Império Romano vão sendo gradativamente modificados, o Império Romano está dividido em dois, oriental e ocidental, chega no final do século V, cai o Império Romano do Ocidente pelos povos germânicos, os bárbaros que chegam, né, esses povos que são de origem inclusive alemã, alanos, vândalos, suevos, godos, visigodos, ostrogodos e todos esses povos, eles vêm com as suas religiões. O cristianismo faz o quê? Abraça. O cristianismo não. O catolicismo abraça todos esses elementos, dá uma chacoalhada, se organiza, toca o barco. Mais pra frente vem o imperador chamado Carlos Magno, ele se torna o imperador da cruz da espada, ele passa a ser um cristianizador, e ele começa a conquistar vários povos. É da cruz da espada, porque ele chegava numa população e falava assim, ou você vira cristão ou está morto. Ou você adere à cruz, ou você vai encontrar a espada. Por isso que existe a expressão entre a cruz e a espada, porque é uma coisa ou outra. E as populações começaram a virar cristãs. Cristã por fora, no externo, e no culto privado é o mesmo culto que ele já tinha antes. Então todos esses elementos vão formando esse pontificado totalmente corrompido até chegar em 1517 tomar a pancada de Lutero com as indulgências. Vamos ver alguns elementos da doutrina luterana. Em primeiro lugar, a salvação pela graça e não pelas indulgências. Esses números que estão do lado aí são daquilo que está nas teses. Na tese 36 ele fala a respeito disso. Então a salvação não vai ser paga por indulgências. Até hoje tem pessoas que acham que pode pagar pela sua salvação. Isso a gente sempre insiste. Quando você dá uma oferta, a sua oferta não tem nada a ver com a sua salvação. Você pode dar oferta do tamanho do mundo e do inferno. E tem gente que não tem vida com Deus, mas bate um ponto aqui na igreja para entregar o dízimo. Porque quer livrar a sua vida econômica, né? Não quer que o devorador toque na sua vida econômica. Tem uma garantia prevista em lei, na lei de Deus, que o devorador não te atingirá. Ok, o devorador não te atingirá, mas você vai para o inferno. Mesmo o devorador não te atingir. Então você pega um habeas corpus para a sua vida econômica e não pega o direito à salvação. Sabe? Então não troca as coisas. Então a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé, que não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Exatamente. Outro aspecto, a livre interpretação da Bíblia, porque o problema era que o pontificado não permitia que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. A Bíblia passou a ser de uso exclusivo do clero e as pessoas não tinham acesso. Por séculos as pessoas não tinham acesso. Não lia a Bíblia. Então, considera-se assim, que o Renascimento, do século XV, XVI, ali, que vem com aqueles grandes mestres, né? Michelangelo, Da Vinci, Botticelli, Rafael Sanzio e tantos outros que foram maravilhosos, considera-se como Renascimento. Dali para frente, pretensamente é um período que nós chamamos de antropocentrismo, o homem como formador do pensamento. E antes era teocentrismo, que é um pensamento focado em Deus, mas não é Deus, é clero. Era o clero que detinha o monopólio do pensamento. Então as pessoas pensavam aquilo que o clero dizia para pensar. Se o padre falou que é, Deus é quem falou que é. Né? Tem uma série muito interessante que eu sugiro que vocês assistam, faz parte de um livro de Ken Follett, chamado Pilares da Terra. Muito boa, vale a pena você ver. São 4 episódios, são grandes pilares da Terra. Vale muito a pena para ter uma ideia da problematização do negócio. Coisas absurdas, assim, né? Que são próprias desse período clerical, totalmente dominado pela vida das pessoas, dos clericais, né, dos padres, do indivíduo pedir perdão antecipado por um assassinato que ia cometer. Eu vou cometer um assassinato, você me absolve, e como é do interesse do bispo local, ok, eu sou. Então,
de uma maldade, assim, de uma opressão bem, bem grave, né? O fim do celibato clerical. Aí o Lutero estava animado, né? Ele queria casar, depois ele acabou casando, não é que ele queria, mas ele nem que ele assim, não estava certo, depois ele casou mesmo, ele casou com uma ex-freira, inclusive, né? Mas ele não estava de olho nela antes, não, tá? Eles conheceram posteriormente, assim, tá? Não fez isso para casar, não foi igual o Henrique VIII, né? Não vamos fazer, igual você copiou o Henrique VIII, né, seu padre e tal. Não, nada a ver. Então, inclusive, tem muita gente hoje, porque o celibato, cada vez que surge um papa novo, ele é questionado. Tem gente tentando fazer com que, né? Na boa, você sabe quando o celibato vai ser extinto? Nunca. Nunca. Você acha que um papa que chega em condição de papa já está com uma idade avançada? Ele fala assim, eu não casei, vou deixar de casar capaz. Não vou liberar nada. Então, é uma coisa assim. Tem um conjunto de interesse. E claro, o celibato também tem uma base lá bíblica. Se você pensar que quando o apóstolo Paulo fala que aqueles que cuidam das coisas do Senhor não devem se casar. Mas ele está dizendo assim, que para casar precisa ter dom. É verdade, né? Quem é casado aí, fala a verdade, tem que ter dom para ser casado. Não é para qualquer um, não. Tem gente que não nasceu para casar, velho. Vai ficar melhor, fica de boas, que é melhor. Não arranje quem para a sua cabeça. Tem que experimentar nossa questão. Não tem como, não tem gente que não tem como. O senhor tem como, o senhor está casado faz tempo, nem vem. Agora não adianta mais. Vem, vai ficar casado. Pois não. Eu casei em 1950, eu estou com 1967 anos casado, então fui moço com o serviço, com ele no tempo da guerra, na minha governadora. Mas assim, Negrão, quanto tempo você está casado? 67, eu fiz agora em setembro, quer dizer, ô louco! Por que você falou? Eu casei 3 vezes, assim, toda vez me deram cada vez uma cacetada maior. Eu tenho um pastor amigo que um dia perguntei, o cara falou, você está casado? Quanto tempo? 30 anos. A mesma mulher, 30 anos, a mesma mulher, mas que é isso? Ele falou, o cara falou, que é isso? Que exagero, né? Daí, claro, tem aqueles que acham que pode dar conselhos matrimoniais, por exemplo, Fábio Júnior, ele pode aconselhar como não fazer, né? Enfim, E pastor, Paulo pegava muito pesado com as mulheres, pastor. Sim, Paulo pegava muito pesado com as mulheres, a senhora tem razão. E algumas deram certo, outras não deram certo. Bom, o fim do celibato, a proposta dele, a extinção da venda de relíquias sagradas. Ela existe até hoje. Tá? Por exemplo, tem a Igreja Católica tem a chamada Jornada Mundial da Juventude, que já foi aqui no Rio de Janeiro. Eu acompanhei, tenho muito interesse nas questões da Igreja Católica, eu sempre acompanho o que está acontecendo e tal. Interesse pessoal mesmo. Depois foi na Cracóvia, como homenagem a João Paulo II. E toda vez que tem a Jornada Mundial, chega antes para ser colocada lá a chamada Cruz Peregrina. É uma cruz que foi abençoada pelo Papa e ela simboliza. Então, é uma relíquia sagrada? É uma relíquia sagrada. Ela não é comercializada, mas as pessoas vão lá. É isso. Assim como as pessoas vão a Aparecida, assim como as pessoas vão a Fátima, em Portugal, né? Vão a lugares onde há relíquias sagradas para poder fazer suas rezas, suas preces e tal. Ainda há um comércio? No sentido, assim, de tudo aquilo que é simbólico, né? Dentro da igreja evangélica, aqui, já me perguntaram por que o nosso púlpito é nesse formato. Eu falei, que eu tinha. Pronto. Aí a pessoa falou assim para mim, mas eu achei que, inclusive, a escolha das cores, tal, porque dentro da Igreja Católica
Tudo tem um significado. Tudo. Tudo que tem no altar tem um significado. Nada é à toa. Nesse sentido, eu acho até muito legal essa questão de querer passar uma mensagem. Nós, evangélicos, fomos para o extremo. A Igreja Católica, como ela tem as imagens, nós fomos para o extremo. E o nosso extremo é quase calvinista. Né? Quase calvinista, das paredes completamente nuas. Né? Eu tenho um pastor que é meu amigo e ele gosta de colocar assim, ele tem esculturas na parede da igreja que são passagens bíblicas. E ele é duramente criticado por causa disso. E eu não vejo nenhum problema. Assim como um dia uma pessoa me perguntou se não estaríamos em pecado quando oramos de joelho aqui na igreja, a gente se ajoelha aqui e dá as costas para o altar. Mas por quê? Porque na igreja católica, até muito recentemente, o padre rezava as missas de costa para o povo, para não dar as costas para o altar. E rezava em latim. Só mudou isso para poder fazer as missas na língua nativa no século XX. Só no século XX que se mudou. Há coisas que são muito recentes dentro da Igreja Católica. Por exemplo, o Vaticano é um país independente, dentro de Roma. Quem organizou o Vaticano como país independente e ajustou a questão das terras pontifícias, que era uma briga antes, foi nada mais, nada menos que Benito Mussolini, o líder do fascismo italiano, que foi aquele que lutou a Segunda Guerra Mundial, né, ao lado de Hitler. Foi ele que organizou o Estado do Vaticano. Então o Papa, ele não é simplesmente um líder religioso, ele é um chefe de Estado. Quando o Papa é recebido num país, tem gente que fala assim, mas nós somos um Estado laico, o presidente não tinha que receber o Papa. Não, ele não recebeu um líder religioso, ele recebeu um chefe de Estado. É diferente a conotação, entende? Então, esse contexto todo da Igreja Católica, da presença de símbolos, é muito importante. Você vê que você já entrou dentro de uma Igreja Católica e viu uma lâmpadazinha que fica acesinha assim? Aquela lâmpada, que é mega bonitinha, eu acho, mega bonitinha. É cara pra caramba, já fui o preço. Depois só curiosidade dele. Ué, curiosidade, eu entrei lá na livraria lá e perguntei quanto custa. É uma fortuna. Eu falei, nossa, que caro. Mas eu entendi, né? Ela simboliza a chama do Espírito Santo, que tem que estar sempre acesa. Mas tá certo? Não, a chama do Espírito Santo tem que ser cara. Aí tem que... Mas é um símbolo. Isso eu acho muito legal. Como historiador, eu não posso negar. Por isso que eu falo assim, eu estou fazendo isso, eu estou falando de Igreja Católica, mas falando com muito respeito. Porque eu acho que os memoriais eles são fundamentais. Fundamentais. Cada vez que a gente tenta apagar um memorial, a gente tenta apagar uma história, não dá para apagar o passado. Não dá para apagar. A inexistência do purgatório, então para ele não tem mais isso. Né? Morreu. Vai para uma banda, vai para outra, simples assim. Não vou entrar lá, vai ficar descansando, até volta, não é essa a minha questão, tá? E a proposta das chamadas 5 solas, tão famosas 5 solas, né? As 5 solas que são somente isso. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente glória a Deus. Eu acho que tem tudo a ver conosco. Tem tudo a ver conosco. Elas são plenas para a nossa existência. Somente as Escrituras. Amém. Todas as outras leituras são periféricas. Periféricas. Infelizmente, os cristãos evangélicos contemporâneos têm, às vezes, invertido a ordem de importância. A Bíblia tem sido periférica e certos autores têm sido o seu mentor. Até hoje nós temos dentro das igrejas cristãs evangélicas verdadeiros, como dizer isso? São quase como monges na vida de alguém, um pilar espiritual. A pessoa passa a seguir esse indivíduo, como se fosse alguém para sua, mais do que sua inspiração. Então não podemos, as leituras são periféricas, são paralelas. E se ela vai contra a Bíblia, não dá. Então, eventualmente,
Você vai ver pessoas dizendo que você tem que se soltar diante de Deus, você tem que ser menos dado à hierarquia. Você para com isso. Não, para com isso. Cuidado com o caminho que você está trilhando. Cuidado com o caminho que você está trilhando. Então, ter líderes como inspiração, ótimo, nenhum problema. Mas ter ele como seu monge da vida, não dá. Sim, senhor. No fim dos anos 70, no começo dos anos 80, os grandes avivamentos das igrejas batistas e presbiterianas, o Araújo desse tempo, São Paulo do Norte, foi um dos grandes problemas, pastor, que os pastores da época enfrentaram, era a fase ainda, de pessoas que passaram a citar nos cultos, ó, fulano de tal disse isso, e a Bíblia também. Ah, sim. Entendeu? É uma tendência, né? Em alguns lugares. Porque a Escritura em primeiro lugar sempre, né? Somente Cristo. É porque a Igreja Católica, além da Bíblia, mas tinha também a questão da tradição, né? A questão da tradição. E eles seguiam muito essa questão da tradição. Somente a graça, somente a fé, somente a glória a Deus. Vamos para frente, acho que dá tempo de eu caminhar para vamos explicar um pouquinho também o que foram os outros movimentos. Pode ir aqui, né? É uma pergunta que eu faço. Eu e acho que toda a cristandade deveria fazer. 500 anos da reforma. E agora? E agora? Nós estamos vendo fortemente nos dias contemporâneos, fortemente, a necessidade de retornarmos aos princípios da reforma. Veja, você consegue perceber essa questão da construção de grandes templos e a questão da Basílica de São Pedro? Consegue perceber? Consegue perceber as pessoas indo para a sua casa com símbolozinhos que compraram? Compra rosa, anda no caminho do sal, compra camisa de fulano de tal, compra não sei o quê, né? E tem os montes, gente. Chapéu de não sei quem. Isso ou não é uma venda de relíquias pretensamente sagradas? Claro que é, irmãos. Água ungida, vassoura para varrer o mal da sua casa. Mas tem que pagar para entrar, pastor. Paga para entrar. Tem que. Leva essa água aqui que a gente trouxe lá de Israel. Água, galão, óleo. Que você mencionou? O próprio óleo. Lenços. Esses dias eu entrei por curiosidade numa dessas igrejas, porque eu acho muito bonito aquela vestimenta que eles usam, são móveis que eles usam, eu acho muito bonito e interessante, porque tem os símbolos da astrologia. Eu entrei para perguntar, né, quanto que era, a mulher me perguntou assim, R$300. Querida, não precisa, não quero. Achei bacana. Tem todo, assim, ele para arrecadar. Então, isso é um complicador, precisa de uma nova reforma. Olha, eu vou dizer assim, o que nós precisamos, enquanto cristãos, evangélicos, batistas, que somos, é tentar manter minimamente os nossos princípios. Manter os nossos. Assim, faz por aí essas barbeiragens, faz. Apoio? Não tem. Eu não. Porque daí põe todo mundo num pacotão só, entendeu? Nós não somos todos um pacotão. Nós temos princípios. Então não podemos aceitar esse tipo de coisa. Não estamos coadunando com isso e não aceitamos. Então, igreja tem que ser igreja para fazer aquilo que uma igreja faz, que é abençoar pessoas, que é amar pessoas, que é ministrar o coração. Dinheiro, né, que é um assunto espiritual, tem que ser tratado como espiritual. Simples assim. Tá? Esse é o contexto de Lutero e da Reforma Protestante. Um dos legados principais de Lutero, além, claro, das teses, foi também a tradução da Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, para que ela estivesse acessível às pessoas. E esse é um legado fundamental. Tá? Mas eu quero mostrar rapidamente, nesses 15 minutos que eu tenho, um pouquinho daqueles movimentos que vieram
a reboque da reforma protestante luterana. Tá? Vamos lá. O Henrique VIII, que eu mencionei para você, rompeu com a Igreja Católica para casar com a Ana Bolena. Ana Bolena, ele depois acusou de ter traído e ele a executou. Né? Ele fundou em 1534 a Igreja Anglicana, então a Igreja Católica sofreu um impacto muito forte com a reforma protestante lá com Lutero, e depois ela perde a Alemanha, depois vai perder a sua ascendência também na Inglaterra, por causa de Henrique VIII. Claro, teve desdobramentos depois, houve mudanças, essa coisa toda, vários outros reis vieram e tal, mas ele fundou o anglicanismo. A Igreja Anglicana existe até os dias de hoje, e inclusive tem em Curitiba. Tem igrejas anglicanas em Curitiba. Se eu não me engano, tem uma paróquia anglicana frente ao shopping Curitiba. Bem ali tem uma, e tem uma aqui no bairro também. Isso, pertinho ali. Né? Pode ir adiante um pouquinho. Então, a doutrina anglicana, eu vou passar por ela, só mencionando, né? A Bíblia Sagrada, contém a revelação necessária para que se alcance a vida plena. Toda a nossa doutrina e liturgia sustenta-se na Bíblia Sagrada. Os credos apostólicos e nicenos, escritos no tempo da Igreja indivisa, constituem a confissão normativa da fé católica que preservamos ainda hoje. Então, a Igreja Anglicana, na verdade, é uma Igreja Católica, só que novo governo. Tá? O episcopado e os sacramentos. Eu vou passar rapidamente por isso para não gastar meu tempo aqui. Pode ir. Vou falar do Calvino. O Calvino é um indivíduo que gera uma discussão imensa para os nossos dias, porque há uma discussão entre você ser calvinista ou não ser calvinista. Você ou é calvinista, que acredita na predestinação, ou você acredita no livre-arbítrio. Tá? Quem era, afinal, Calvino? Calvino era um francês que converteu-se ao protestantismo, a religião reformada. E ele começou a pregar na França, né? E tentar granjear adeptos como uma espécie de missionário. Só que não foi bem aceita a ação de Calvino, ele acabou perseguido e foi para a Suíça, a Genebra, na Suíça, e lá ele publicou o seu livro, que é a grande obra dele, que são os Institutos da Religião Cristã, onde ele apresenta a ideia da soberania, na salvação e na eleição. Veja, o que é a ideia da soberania? Né? Eu vou tentar trabalhar com ela, explicar um pouco assim. Não sou um especialista na área, entendo? Estamos passando assim com os irmãos. Né? Veja que, quando surgiu o calvinismo, através dos institutos da religião cristã, o calvinismo se propagou. Então, na Escócia, eles ficaram conhecidos como presbiterianos, aqui também, né, os presbiterianos são de origem calvinista. Na França, como huguenotes, e na Inglaterra foram chamados de puritanos. E teve desdobramentos bem pesados aí por causa dos huguenotes. Houve guerras na França entre huguenotes a uma noite chamada Noite de São Bartolomeu, né? E foi uma noite de uma guerra terrível, né? Morreram dezenas, centenas de protestantes e huguenotes, né? E na Inglaterra, por exemplo, os puritanos tomaram o poder por um período de 10 anos, quando houve a Revolução Puritana, e um homem chamado Oliver Cromwell governou a Inglaterra por 10 anos, com uma ditadura militar. Mandou executar o rei, decapitou o rei, coisas assim. Mas vamos pensar um pouco no que é o pensamento calvinista. Passe aí para mim, por favor. Isso aí. Bom, o calvinismo é uma linha de pensamento, aqui com o Calvino, extremamente restritiva. Extremamente restritiva. Então, por exemplo, ritual e música instrumental da igreja foram extintos. Não poderia ter nenhum tipo de celebração. A ideia não é celebrar. Então, por que ele fez isso? Porque a Igreja Católica, ela tinha muito dessa questão que eu já falei do simbolismo, né, das igrejas todas adornadas, negócio todo, e dá um ar de festividade na coisa, e é o que ele não aceita. Então ele vai despir as igrejas de vitrais, quadros, imagens, e o culto vai ser simplesmente um sermão.
Imagina nós aqui, por exemplo, eu terminei aqui de fazer a minha fala, tal, fizemos uma oração, isso é o culto, acabou. Não tem música, não tem celebração, não tem festejo, não tem nada disso. Nada disso. Inclusive, os puritanos na Inglaterra, posteriormente, eles adotam uma postura assim de extremo rigor até com as cores das roupas. A roupa tem que ser um tom mais pastel, uma coisa mais sisuda, uma coisa mais pobre, assim e tal. Né? Acordar cedo, dormir cedo, não ter nenhum tipo de ostentação, nada em termos de ostentação. Então ele aboliu todas as comemorações, Páscoa, Natal e os vestígios do sistema episcopal, do sistema católico. Né? A roupa com moderação e sobriedade e a existência de 2 sacramentos. E aí está igual, né? Porque tanto Lutero também vai defender isso. Você tem os 2 sacramentos que nós chamamos de ordenanças. E a Igreja Católica tem outros sacramentos. Então, para nós, as nossas 2 ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor, que são esses 2 sacramentos. A Igreja Católica tem outros, então tem a crisma, que é o símbolo do Espírito Santo, tem a unção dos enfermos, que antigamente era chamada de extrema unção, que quando a pessoa ia morrer, né? O próprio casamento, são as chamadas, os sacramentos, são as alianças sagradas. A ideia da eleição, ela é proposta da seguinte maneira: o eleito de Deus, ele vai ter como marca externa na sua vida a provisão econômica. Ele vai ser bem sucedido economicamente. Isso será um símbolo de que ele é eleito. Tá? Veja, não está dizendo que quem é rico é salvo. O que ele diz é: quem é salvo torna-se. É o inverso. Quem é salvo torna-se. Mas por que ele torna-se abastado economicamente? Não é porque ele vai ganhar muito dinheiro, nada disso. Acontece que a proposta calvinista é sempre assim: você vai trabalhar e o seu trabalho vai ser todo reinvestido no seu próprio trabalho. Então você ganha e você não gasta. Você só usa o seu dinheiro com aquilo que é essencial para a sua existência econômica, e o restante você reaplica no trabalho, para que esse trabalho possa gerar mais, e mais, e mais, mas você não ostenta. Então basicamente você é um rico que ninguém percebe que você é um rico. Você vai ter, mas ninguém... Qual é a questão vinculada a isso, política, que vem agregado nesse momento? É nesse momento que Calvino vai promulgar suas ideias, propor as suas ideias, que a Igreja Católica está enfrentando os seus embates em determinados lugares, e a Igreja Católica tem um item que é fundamental, que é o voto de pobreza. E Calvino vai contestar a pobreza. Isso agradou demais um segmento que estava se fortalecendo, um segmento chamado burguesia. E a burguesia gostou do discurso de Calvino, e para isso passaram a aderir ao pensamento calvinista. Não é à toa que a Suíça é tão rica até os dias de hoje. Não é à toa. Ah, mas é 100% só por causa que Calvino falou isso? Não. Mas isso abriu o caminho para falar assim: nós não estamos em pecado, galera. Vamos ganhar dinheiro. Podemos ganhar dinheiro. A gente só não pode ostentando, mas a gente pode ganhar. Claro. Ganhar dinheiro e não ostentar é uma meta a ser alcançada. É uma meta a ser alcançada. Tanto que qual o grande problema dos ladrões que roubam fortunas? Por que a maioria deles é pego? Porque mostra, né? Pega uma grana enorme, daí a pouco vai lá e faz o quê? Compra um carrão, compra não sei o quê, já faz, ostenta. A ostentação é uma grande questão. Gente, eu agradeço a oportunidade, espero ter trazido algum conhecimento a mais para vocês a respeito da reforma protestante, e fica para nós a pergunta: 500 anos, e agora? 500 anos, e agora? Que Deus possa orientar a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado pela oportunidade.